Olá, pessoal. O objetivo dessa aula é abordar os sistemas de acumulação de custos tradicionalmente conhecidos na contabilidade de custos. Então, temos aqui sistemas de acumulação de custos, assuntos que vocês podem visualizar lá nos capítulos 12 e 13. E aí a gente traz aqui o seguinte, que o sistema de acumulação de custos, ele tem por objetivo a identificação, a coleta dos dados, o processamento desses dados, o armazenamento e a produção de informações para a gestão de custos. Então, nós encontramos no mercado empresas que produzem continuamente, produzem de forma padronizada em série. Por outro lado, existem outras empresas que fabricam os produtos apenas sob encomenda, de acordo com as especificações dos clientes. Entre os produtos que são fabricados em série continuamente, podemos citar telefones, calculadoras, medicamentos, veículos, móveis, produtos alimentícios, produtos de higiene, entre outros. Já os produtos que são fabricados sob encomenda estão as peças e os equipamentos para indústrias siderúrgicas e petroquímicas, os veículos considerados especiais, os móveis fabricados conforme especificações dos clientes ou dos decoradores. Então vejamos, os sistemas de acumulação de custos está associado ao tipo de atividade da empresa. Dependendo do tipo de atividade exercida pelo sistema de pela empresa, o sistema de acumulação de custos adotado poderá ser para atender a pedidos ou encomendas específicas, que é o chamado sistema de acumulação de custos por ordem, ou poderá ser para atender a demanda previamente conhecida no fluxo contínuo de fabricação de produtos similares. É o chamado sistema de acumulação de custos por processo. Então vejam que nós temos dois sistemas de acumulação de custos. O sistema de acumulação de custos por ordem e o sistema de acumulação de custos por processo. Volto a repetir, encontramos empresas com produção contínua, não é, que adotam o sistema de acumulação de custos por processo, que fabricam produtos padronizados em série. Por outro lado, existem outras empresas que adotam o sistema de acumulação de custos por ordem, que fabricam produtos sob encomenda, de acordo com as especificações do cliente. E existem empresas que utilizam, os dois sistemas no mero processo produtivo. É o chamado sistema híbrido, o sistema combinado. Porém, um prepondera. Essas empresas que adotam o sistema híbrido, adotam os dois sistemas, ou prepondera o custeio por ordem ou o custeio por processo. Qual o tipo de sistema a ser adotado? O tipo de sistema de acumulação de custos a ser adotado pela empresa é totalmente dependente do produto ou do serviço produzido, bem como do processo de produção empregado. É aqui que vai entrar a expertise do contador, do analista de custos, para saber qual é o sistema de acumulação de custos que a empresa está adotando. Se é um sistema de acumulação de custos por ordem, ou seja, você só inicia a produção quando há a encomenda, ou se o sistema de acumulação de custos ele é por processo. A empresa produz continuamente, atendendo a um fluxo contínuo de fabricação, previamente conhecido. Então, tem que ter esse alerta para saber qual é o sistema de acumulação de custos. Os sistemas de acumulação de custos, nós vimos aqui que são dois: custeio por ordem e custeio por processo. E aí, vendo aqui, nós observamos o seguinte, resumindo o que foi falado antes. Os sistemas de acumulação de custos, nós temos o custeio por ordem de produção ou ordem de serviço, e o sistema de acumulação de custos por processo, custeio por processo. Esse custeio por ordem de produção ou ordem de serviço, a gente pode chamar de produção por encomenda. E o sistema de custeio por processo ou produção contínua, a gente pode chamar de produção custeio por processo. Ou o sistema de acumulação de custos, custeio por processo, a gente também pode chamar de produção contínua. Então vejam,
qualquer que seja a metodologia utilizada, seja a acumulação de custos por ordem, por encomenda, ou a acumulação de custos, seja ela por processo contínuo, qualquer que seja uma dessas duas metodologias utilizada, esta será de escolha do profissional da área contábil, que deverá, observando a atividade da organização, observando o modelo de gestão de processo aplicada e a finalidade do sistema, eleger o critério que melhor resultado proporcionará. Se a contabilização vai ser da produção por encomenda ou da produção contínua. Então, o contador tem que ter essa expertise de verificar. E nós discutimos que os produtos fabricados em série são basicamente aqueles que estão ofertados no mercado, pronto para serem consumidos. Já os produtos fabricados sob encomenda, isso não ocorre. Eles não são encontrados nas prateleiras de supermercados. Antes de fabricá-los, as empresas precisam receber um pedido do cliente, que pode, por exemplo, o cliente pode chegar e encomendar um armário de cozinha ou uma sala de jantar composta de mesa e cadeiras com detalhes personalizados, característicos. Uma coisa é o Valdemir ir a uma marcenaria e encomendar uma sala de jantar composta de mesas e cadeiras. Outra coisa é fulano ir a uma marcenaria e solicitar essa mesma sala de jantar composta de mesas e cadeiras. Claro que o Valdemir vai solicitar algumas características e o fulano Beltrano solicitarão outras. Então, nesse sistema de acumulação de custos por ordem, quem vai determinar as características do produto é o cliente. Então, vejam, para fins de custeamento, para fins de sistema de acumulação de custos, vamos encontrar dois sistemas distintos de acumulação de custos. Nas empresas que trabalham sob encomenda, é utilizado o sistema de acumulação de custos por ordem de serviço, também chamado de ordem de produção. Por outro lado, nas empresas que trabalham com produção contínua, temos o sistema de acumulação de custos por processo. Isso é importante. As características desses sistemas podem ser resumidas da seguinte maneira. As empresas que adotam a produção por encomenda, os custos são acumulados em contas representativas de cada produto. O custo de uma encomenda é a somatória dos custos acumulados, matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos, consumidos durante todo o período de fabricação, e somente é conhecido quando o produto está concluído, encerrado. Já na produção contínua, os custos são acumulados por processo, departamento ou fase de fabricação e associado a um dado volume de produção acabada, ou produção em processo. O custo unitário aqui de um produto no sistema de acumulação de custos por processo é a soma dos custos unitários da matéria-prima, custo unitário da mão de obra direta e o custo unitário dos custos indiretos de fabricação, sendo calculados e dividindo esses custos por sua produção equivalente. A gente pega o custo total de cada componente do custo de produção e divide pela produção equivalente. Essa produção equivalente, vamos detalhá-la mais na frente. Né? Isso aqui é importante, a gente vai repetir o que foi discutido aqui agora. Então, reforçando o que foi dito anteriormente, em relação ao custeio por ordem, a produção por ordem, isso aqui é importante. Vamos trabalhar aqui o tratamento contábil da produção por ordem. Como é que as empresas contabilizam seus custos? Observem bem. As empresas que trabalham sob encomenda, antes de iniciar qualquer atividade em produtos ou serviços, necessitam de uma autorização do cliente. Então, para cada cliente, para cada encomenda, para cada solicitação, será aberta uma ordem de produção ou uma ordem de serviço. O Valdemir, ele vai a uma concessionária com seu carro para fazer uma revisão, uma troca de óleo. Claro que quando ele chega lá na concessionária, o chefe da oficina vai abrir o quê? Uma ordem de serviço. E aí coloca o carro dele para ser
observado, analisado e feito o serviço, e todo o serviço, todos os materiais, todos os gastos necessários para executar aquele serviço serão colocados em uma ordem de serviço, um documento à parte, né, para fins de controle interno e apuração do custo desse serviço. Então, para cada encomenda, para cada solicitação, para cada pedido de um cliente, será aberta uma ordem de produção, um produto ou uma ordem de serviço. Os custos vão sendo acumulados em uma conta específica para cada encomenda, ordem de serviço ou ordem de produção. O custo de uma encomenda é o somatório dos custos. E aí a gente coloca aqui dos custos. Quais custos? Material, mais mão de obra direta, mais custo indireto de produção, durante todo o período de fabricação. E esses custos aqui, eles somente são conhecidos quando o produto ou serviço está concluído. Isso é interessante, porque o fluxo de produção aqui é intermitente, ele para. Quando o serviço é encerrado, a produção para. O controle dos custos de fabricação por meio de ordem de serviço, né? Cada OP ou cada OS somente para de receber os custos quando a encomenda estiver encerrada, ou seja, quando o serviço estiver 100% concluído. Se em um determinado exercício, se um determinado exercício social terminar 31 de dezembro e o produto ainda estiver sendo fabricado, o saldo dessa conta será totalmente classificado como produtos em elaboração. O que não é comum acontecer nas empresas que trabalham por ordem, mas por acaso o pedido foi feito agora, na segunda quinzena de dezembro. Eu fiz uma encomenda em uma empresa e essa encomenda não foi concluída até o final do ano. Claro que essa encomenda vai entrar no estoque de produtos em processo dessa empresa e vai passar para o ano seguinte, 2021. Quando ela me entregar, vai me entregar já com o produto acabado. É porque o serviço já foi concluído. Então, existe a possibilidade de haver produção em processo nessas condições aqui, colocadas. No tratamento contábil da produção por ordem ou produção por encomenda. Vemos aqui um exemplo prático do custeio por ordem. A indústria de máquinas pesadas ABC recebeu no dia 1º de dezembro de 2019 uma encomenda de 2 máquinas de corte por parte da metalúrgica ABC, para entrega no prazo de 3 meses. Mas veja que o pedido foi no dia 1º de dezembro. A encomenda é registrada na ordem de produção número 101, para controle interno. Cada serviço encomendado, cada produto encomendado, recebe um código para fins de controle interno da empresa. No caso aqui, para esse pedido, foi aberta a OP de número 101. Olha aqui a OP. E no decorrer de dezembro, são requisitados material direto no valor de 120 mil. Então, registro aqui, material direto no valor de 120 mil. E houve um apontamento de mão de obra no valor de 80 mil. Então, registra lá na ordem, 80 mil de mão de obra. No final de dezembro, são rateados os custos indiretos e a OP número 101 recebe o equivalente a 50 mil de custo indireto. O saldo da conta ficará assim: soma o material consumido durante o mês de dezembro, a mão de obra direta consumida durante o mês de dezembro, mais os custos indiretos de fabricação. No balanço de 31 de dezembro, quando for encerrar o período, o saldo dessa ordem de produção, desse pedido, né, vai ser 250 mil e constará no ativo como produtos em elaboração. Em 2020, a UPI 101 recebe o equivalente a 200 mil de material, 150 mil de custo indireto e 50 mil de custo indireto, totalizando 400 mil. O saldo da conta, ao encerrar o P101, é de 650 mil. Ou seja, 250 mil de 2019 mais 400 mil de 2020. Eu abro essa OP aqui. Essa OP número 101. Ela já inicia o ano aqui, ó. Ela já inicia, aqui é para 2020. Ela já inicia 2020 com 250 mil, aí recebeu mais quanto aqui? Mais 200 mil de material direto, 150 mil de mão de obra direta
e 50 mil de custos indiretos de produção. Então, com isso, ela vai totalizar quanto aqui? 250 mais 200, 450, 450. Vamos fechar aqui com quanto no final? 650 mil. É isso? 450 mais 150, 600, 650 mil. É o valor que se encerra no final do período. Se a entrega ao cliente for imediata, o saldo dessa OP será encerrado com a contrapartida custo dos produtos vendidos. Quando ela for encerrada, a gente abre a conta do CPV, zera aqui 650 mil e abre aqui 650 mil do custo da produção vendida. Essa, na prática, é a contabilização do custeio por ordem. É assim que se pratica. Para cada ordem, abre-se uma OP, abre-se uma OS. Um outro ponto também importante e discutido lá no capítulo 12 do livro é o tempo de fabricação da encomenda e a sua relação com a forma de apuração dos resultados. Isso é interessante, gente. Vejam, o tempo de fabricação de uma encomenda pode variar de poucos dias, curto prazo, a vários anos. Além disso, poderá ser contado o período de tempo necessário para colocar o produto em funcionamento na planta do cliente, na empresa do cliente. Se essa atividade for de responsabilidade do fabricante, claro. Então, independentemente do tempo de fabricação, a apuração do custo obedece ao que vai ser discutido aqui agora. Veja, o modo de apurar o resultado varia conforme o tempo de fabricação. Vou repetir. O modo de apurar os resultados varia conforme o tempo de fabricação. Para isso, é necessário classificar as encomendas como encomendas de curto prazo e encomendas de longo prazo. Isso é importante. Isso é muito importante. Então, nesse caso, nas encomendas de curto prazo, o que a gente pode dizer aqui? A receita corresponde àquela realizada. E nas encomendas de longo prazo, é calculada para cada exercício proporcionalmente aos custos incorridos. Esse conceito de curto e longo prazo aplica-se às encomendas, né? Então, veja, o conceito de curto prazo aplica-se às encomendas cujo tempo de fabricação é inferior a 1 ano, menor que 1 ano. O conceito de longo prazo aplica-se às encomendas cujo tempo de fabricação é superior a 1 ano. Essa é a diferença, né? As encomendas de curto prazo, como já foi dito, o motivo de separar essas encomendas conforme o prazo de fabricação reside no modo como a receita será apurada. A forma de apuração do custo, contudo, não é afetada por essa divisão de tempo. Mensalmente, os custos são acumulados na ficha de custo da ordem de serviço. Quando a fabricação da encomenda é finalizada, procede-se à sua baixa da produção em andamento, levando-se os custos acumulados ao resultado do exercício sob o título de custo do produto vendido. Não há estoque de produtos acabados, pois ao final da fabricação eles são entregues aos clientes. A receita corresponde ao valor contratual acrescido de reajustes, se houver. Caso a encomenda seja iniciada em um exercício social e concluída em outro, a gente já discutiu aqui, permanece na produção em andamento. E nesse caso, não há apuração de resultado parcial, como acontece com as encomendas de longo prazo. É importante esses dois conceitos, encomendas de curto prazo e encomendas de longo prazo. As encomendas de longo prazo, que são aquelas cujo prazo de entrega é inferior a 1 ano, né, passam por um procedimento diferente em relação ao que ocorre com as encomendas de curto prazo, no que diz respeito ao modo de apuração de seus resultados. A regra é reconhecer a receita quando da entrega da encomenda ao cliente. Vou repetir. A regra geral é reconhecer a receita quando da entrega da encomenda ao cliente. Assim, se a receita deve corresponder aos custos incorridos e não aos valores recebidos, então podemos dizer o seguinte, que
Feitas essas considerações, conclui-se que, para apurar o resultado do exercício, é necessário o valor da receita. Para tanto, podem ser aplicados os seguintes dois critérios. Existe o critério da proporcionalidade do custo total, o qual tem como base o cálculo da receita em relação ao preço de venda contratual com os custos estimados. Esse é o primeiro critério. Critério da proporcionalidade do custo total. Repito, esse critério da proporcionalidade do custo total tem como base de cálculo da receita a relação do preço de venda contratual com o custo estimado. E existe o segundo critério, que é o critério da proporcionalidade do custo de conversão. Esse critério é utilizado quando há componentes adquiridos já prontos de terceiros, que tenham participação relevante no custo estimado para uma encomenda. Por conta desse critério, ao formar o preço de venda da encomenda, considera dois percentuais de margem de lucro, um para esses componentes adquiridos prontos e outro para os custos de conversão ou transformação. Um estudo mais detalhado do que eu falei aqui, vocês vão encontrar no capítulo 12 do livro. Eu trouxe toda essa explicação extraída do capítulo 12 do livro. Se alguém tiver interesse em aprofundar, eu recomendo a leitura do capítulo 12 do livro. Na aula seguinte, vamos tratar do sistema de acumulação de custos por processo, o tratamento contábil dado a eles.